do Senhor, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem de saúde, guardados pelo nosso Deus e firmes no caminho. Nós começaremos a nossa aula orando ao nosso Deus. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, a Ti seja todo louvor e toda glória, Senhor, e somos gratos a Ti por poder nesse dia, Senhor, primeiro dia da semana, estar na Tua presença, Senhor, buscando a Tua face através da leitura da Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações nesta manhã, e ó Deus, que a Tua palavra seja engrandecida na nossa vida, Senhor, que possamos compreender quem Tu és, conhecer a Ti e andar com o Senhor. Ó Deus, fica conosco nesse dia, Pai. Abençoa cada um daqueles que ouvirão a Tua palavra, Senhor, dos Teus adolescentes, Senhor, das nossas famílias, Pai, e ajuda-nos, Senhor, neste caminho, Senhor. Nós repreendemos o inimigo da nossa alma e todo intento contra as nossas vidas, Senhor. Pedimos a Ti que Tu esteja conosco e para a Tua glória nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, o nosso versículo-chave, né? Salmo 37:5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Este é o versículo-chave. Nós falaremos a respeito do Evangelho segundo Marcos, né? Seguindo aí o plano de leitura que foi dado à nossa igreja, nós falaremos a respeito deste Evangelho hoje. Então, o livro de Marcos, ele foi escrito entre 55 e 65 depois de Cristo, né? Há alguns escritores que dão uma variação entre 60 e 70, mas o que nós achamos de comum foi 55 a 65 depois de Cristo. O autor, João Marcos, né? Que era, nós vamos ler lá em Atos 12:12, quem era João Marcos, quem era a família dele, né? E diz assim a palavra: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Este é o início da igreja, né? Até eu vou abrir um parênteses aqui para nota a respeito do autor. Diz a palavra que o apóstolo Pedro estava preso, né? Ele, Tiago, também estavam presos porque Herodes estava perseguindo os cristãos, né? Aqueles que professavam a fé em Jesus eram perseguidos por Herodes. E Herodes já havia matado Tiago, o apóstolo Tiago. E ele queria que Pedro se apresentasse diante dele, provavelmente para matá-lo também. Mas acontece que a igreja estava reunida na casa de Maria, na casa de João Marcos, né? Como nós lemos agora em Atos. E eles estavam orando. E no momento dessa oração, a palavra diz que Pedro foi solto. Milagrosamente, apareceu um anjo, soltou as cadeias de Pedro e ele apareceu lá na casa onde a igreja estava reunida. Então, foi marcado por um testemunho maravilhoso, né? Uma resposta de oração. E essa é a primeira geração dos cristãos. Marcos também, ele era sobrinho de Barnabé, conforme está lá em Colossenses 4. Ele acompanhou o apóstolo Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária para o Chipre. Isto está lá no capítulo 13 de Atos. Porém, ele não completou essa obra. Ele voltou a Jerusalém e desagradou assim o apóstolo Paulo, que o tinha por desertor. No capítulo 15, Barnabé insiste em levar Marcos para visitar novamente as igrejas da região, lá de Chipre. Porém, Paulo não aceita e se separa de Barnabé. E ele leva junto de si a Silas em suas outras missões. Barnabé retorna para Chipre com Marcos. Mais tarde, depois de um tempo, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que Marcos lhe era útil para o ministério e manda chamá-lo. Isso está lá em 2 Timóteo 4. O apóstolo Pedro o tem por filho, né? Filho da fé, porque Marcos andou com Pedro, né? Isso está lá em 1 Pedro 5,13. Marcos acompanhou o apóstolo Pedro em Roma, escrevendo assim suas pregações. Portanto, o livro foi escrito daquilo que Marcos ouviu do próprio apóstolo Pedro ao andar com Jesus. Lembrando sempre, como diz lá em 2 Pedro 1,
20 e 21. Vamos ler? Marcos escreveu este livro, mas olha o que diz a palavra. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então este livro ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele foi escrito através daquilo que Marcos viu e ouviu, mas quem inspirou a escrita da própria escritura foi o próprio Espírito Santo, né? E Marcos foi achado fiel, os escritos dele foram achados fiéis e eternizados como parte da obra canônica deixada para nós, para o nosso testemunho e edificação. E para quem foi escrito este livro? Ao contrário de Mateus, que escreveu para os judeus falando a respeito do cumprimento da lei, né, toda vez que ele falava a respeito de alguma profecia, ele dizia conforme, para cumprimento das profecias, né? Mateus usa muito esse termo. Marcos, ele fala pouco sobre a lei e sobre os costumes judaicos. Portanto, Marcos escreve aos gentios romanos daquele lugar, né? Reforçando a fé e animando a estes quanto ao poder do evangelho. Em algumas parábolas, né, em algumas histórias, é mencionado o dinheiro, né? Então, Jesus diz, dai a César o que é de César por causa da moeda, né? Que havia a efígie de César na moeda, né? E em outra parábola, em outra história, ele diz, fala sobre reis, né? Reis. Em Marcos 12, 42, ele fala, chama a moeda local de reis. E também não há os termos de cumprimento de promessas, né? Então indica que os romanos não conheciam as promessas aos judeus. Se falasse alguma coisa a respeito disso, eles teriam que entrar nesse mérito de estudar para poder levar para os romanos. Então não há esse termo de cumprimento de promessas como havia em Mateus. Então os gentios não conheciam esse momento, né? Essa particularidade. E o contexto histórico? Né? O contexto histórico no momento da escrita e o contexto histórico no momento do acontecimento das histórias. Né? No momento da escrita, a igreja está sofrendo uma grande perseguição por Herodes, né? O imperador Herodes. E depois por Nero também, né? O imperador Nero, que afligiu terrivelmente os cristãos. Marcos viu as atrocidades cometidas por estes. E dentro das histórias contadas, então, é o contexto do nascimento do Messias, o reino de Deus, este reino que vem a nós, né, com poder. O Senhor veio para reinar sobre o seu povo. E após o início do seu ministério, né, do ministério de Jesus, ele enfrenta todas as rejeições, tanto dos partidos políticos, quanto dos próprios irmãos judeus, e ele confronta esses homens através das suas ações, né? Jesus agia, ele falava assim, ó, a lei não está no meu coração apenas, né? Ele mostrava isso, que a lei não estava apenas no coração, mas em demonstração das atitudes dele, né? Então, esse livro é marcado por isso. O tema do livro. O tema é a exaltação do poder de Jesus Cristo, né? Esse Deus poderoso, esse conquistador, né? Em contraste com o poder do imperador, que era tido como Deus também, né? O imperador era a autoridade máxima ali, né? Ninguém ousava contra o imperador. Jesus mostrou o seu poder exaltado como um rei, né? Demonstrando ações, né? Então, curas, libertações. Então, o tema do livro, o início do ministério, né? O seu batismo e a tentação, o chamado dos apóstolos, as operações de maravilhas, milagres, curas, libertações, perdão dos pecados, algumas parábolas, né? Em Mateus, que nós já lemos, existem muito mais parábolas. Com relação a Lucas também existem poucas parábolas registradas no livro de Marcos.
Então, porque Jesus demonstrava as ações dele, né? Os discursos, por exemplo, o discurso da bem-aventurança ao Sermão do Monte não tem no livro de Marcos, né? Marcos escreve um evangelho dinâmico. Ele relata a prisão de Jesus após a sua entrega, né? Jesus se entregou por amor a nós. Ele relata a prisão, a crucificação e a morte de Jesus. Ele relata a ressurreição de Jesus e a aparição primeiro a Maria Madalena, depois aos 11 discípulos. No livro de Mateus apresenta-se Jesus como Messias, como prometido, né? Já no livro de Marcos ele é apresentado como filho do homem, o filho de Deus. Aquele poder que viria sobre nós de uma maneira sobrenatural. Na aula passada, nós falamos daquilo que chamou a nossa atenção, lembram? Que nós até escrevemos, né? Alguns, nem todos os alunos, mas alguns escreveram a respeito daquilo que viram, que chamou a atenção na leitura do livro de Mateus. Hoje nós falaremos uma história que também me chamou a atenção. E ela está descrita lá no capítulo 9. Vamos ler? Marcos 9. Dos versos 14 ao 29. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram, e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entreis mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Uma história maravilhosa, né, irmãos? Este pai, ele busca a libertação do seu filho, que desde a infância sofreu os ataques de demônios. Os discípulos não puderam libertar. Então ele alcança Jesus, o Senhor Jesus. Este pai então relata o que estava acontecendo e diz ao Senhor: Se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E a resposta que este pai esperava provavelmente é: claro que eu posso fazer, eu sou Deus, eu sou Jesus, o Cristo. Mas não foi esta a resposta que Jesus deu ao pai. Ele disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E diz a palavra que este pai chorou, houve lágrimas, e reconheceu a sua incredulidade, e mudou o seu discurso, pedindo que o Senhor o ajudasse na sua incredulidade. Ora,
Antes ele pediu para que curasse o filho. Agora este encontro, né, com a verdade fez com que ele reconhecesse. O problema não estava nos discípulos. O problema não estava naquilo que Jesus podia fazer. O problema estava no pai que não cria. Ele tinha incredulidade, né? E a partir deste momento, o filho foi liberto e alcançado pelo poder do nosso Deus. Nós cantamos um hino que diz que a fé move a mão de Deus. Sua palavra é viva. Tudo é possível se você pode crer. O que é crer? No dicionário da língua portuguesa, diz crer, confiar, aceitar como verdadeiro, palavras ou manifestações, acreditar. E confiar, por algo ou alguém sob a guarda ou cuidado de outra pessoa, entrega. E a incredulidade é o contrário disso, né? É pecado. Incredulidade nos afasta de Deus, né? Não nos deixa compreender as coisas de Deus. Por isso, o versículo-chave da nossa aula. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Este pai confiou e entregou primeiramente a sua vida, e foi-lhe dado fé para ver o agir do Senhor e alcançar o seu filho. Marcos, no último versículo, lá no capítulo 16, 20, vamos ver lá o que ele diz? Marcos 16, 20. Então ele viu a Jesus subir ao céu, né? E ele diz: e eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos viu o poder da palavra, da forma maravilhosa como essa palavra alcançou vidas, transformou vidas, converteu corações. E aí seguiam, né? Essa palavra era seguida de curas, libertações, né? Ele provavelmente viu Pedro pregando ali, alcançando as almas, levando as almas para serem batizadas em nome de Jesus. E essas vidas alcançadas, elas confirmavam a obra do apóstolo Pedro, né? Olha, que é maior obra que esta, que é maior poder do que este de falar da sua palavra, falar da palavra do Senhor, a palavra viva, e alcançar uma alma, e transformar uma alma, e restaurar uma alma. Este é o poder do Evangelho, e ele continua ativo até hoje, ele continua poderoso até hoje. Este Evangelho é pregado de geração em geração, o Evangelho do arrependimento, das boas notícias. Há um Deus poderoso sobre a nossa vida. Ora, embora o relato da perseguição do inimigo, não temas, o Senhor está conosco, o Senhor é o grande conquistador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o grande El Shaddai. Este poder, Ele está disponível para nós, nós não devemos temer, aquele que está sobre nós é maior, Ele é mais poderoso, mas basta ter esse encontro, né? Nós necessitamos desse encontro. Há momentos em que nós temos uma pequena fé, mas nós não podemos ser incrédulos, porque a incredulidade é pecado. Este homem foi alcançado porque Deus havia visto nele a possibilidade de uma nova vida, e ele se converteu, porque houve lágrimas de arrependimento, e este testemunho fez com que a mão do Senhor agisse em favor deste pai, né? Alcançando assim o seu filho. Né? Que maravilha! Nós louvamos ao nosso Deus por este poder. Está disponível para a igreja. Este começo aqui, ó, a história de Marcos, ela se confunde. Aliás, confunde não, ela está inserida, né, na história da própria igreja, no começo da igreja. A casa de Marcos foi usada como um lugar de reunião para os fiéis.
Maravilhoso isso. Então essa obra, ela continua viva, tendo o nosso Deus como o nosso maior cooperador. É Ele que age, é Ele quem faz. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Nós somos apenas aqueles a quem o Senhor escolheu, separou para realizar a sua obra. Nós todos que fomos chamados segundo a sua vontade. Todos nós estamos inseridos na história do Senhor. Amém? Esta é a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido uma história que alegre o coração de vocês, que edifiquem as suas vidas. A Bíblia, ela tem histórias maravilhosas, não são apenas contos contados para qualquer ocasião, não. Ela é o poder do Deus vivo, ela é a manifestação do Senhor, a vida do Senhor está nela, e Ele nos dá este poder para conhecermos a sua palavra, para sermos alcançados e para que levemos essa salvação aos homens também. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja, pela Casa de Oração Efizibá, que tem realizado esta obra, cooperado com o reino de Deus, e tendo o Senhor acima de todas as coisas, toda a direção, tudo que fazemos é para o Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, que tem sido guiado pelo Espírito Santo, direcionando as nossas vidas, para que haja a prosperidade, Senhor, a prosperidade do Senhor sobre nós. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, que intercede pelas ovelhas, que ama as suas ovelhas. Nós louvamos a Deus pela vida do servo de Deus e por todos aqueles que fazem a obra juntamente com ele. Nós vamos orar para encerrar a nossa aula e clamarmos ao Senhor neste momento, amém? Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu poder revelado a nós homens, Senhor. Ó Deus, pelo Teu poder que nos tirou, Senhor, do pecado, que abriu os nossos olhos, que firmou-nos no caminho, Senhor, que acrescenta-nos fé a cada dia, Pai. Nós Te louvamos por esta palavra bendita e pedimos a Ti, ó Deus, que esta semente anunciada, Senhor, caia em boa terra, Senhor, e produza frutos, ó Deus, frutos que saltem para a eternidade, ó Deus. E, ó Deus, que nossas vidas a cada dia seja alcançada por Ti e que Tu possas realizar, Senhor, ó Deus, através das nossas vidas uma grande obra, Senhor. Ó Deus, que possamos levar as almas, Senhor, aos Teus pés, ó Deus. E que, ó Deus, a Tua igreja, Senhor, cresça cada dia mais, Senhor, ó Deus, até que Tu venhas, Pai. Porque é necessário que seja anunciada a Tua palavra, ó Deus, para que se cumpra a profecia que diz, Senhor, que, ó Deus, que Tu virás quando o Evangelho for levado a toda criatura, Senhor, a todos os homens desta terra, Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, abençoa, Senhor, o nosso ministério, Senhor, abençoa a vida de todos os pregadores, Senhor, de todos aqueles que realizam a Tua vontade, Pai, e, ó Deus, e que assim, Senhor, possamos verdadeiramente crer que Tu és o Deus sobre todas as coisas, Senhor. Sobre tudo tu estás assentado e dominas sobre todas as coisas, Pai. Tu estás assentado, exaltado sobre um trono, reinando sobre nós, Pai. Fica conosco nesse dia, abençoa a vida dos meus irmãos e guarda-nos, Pai. Nós Te pedimos orando e clamando a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias e tenham um domingo maravilhoso na presença do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe.